Olá para você de casa, você que está acompanhando a gente aqui para mais um programa Papo Livre. A TV Indaiá está no ar e eu quero trazer para vocês hoje aqui o Guilherme Costa e o Márcio Rogério Silva, eles que são atletas do time Tornados, que é o time de rugby aqui de Indaiatuba. Gente, obrigado pela participação. Vamos falar um pouco para esse pessoal aí de casa, o que é exatamente o rugby? O rugby, na verdade, surgiu há muitos anos, junto ali praticamente com o futebol. E foi trazido para o Brasil, pelo Charles Miller. Quer dizer, o próprio Charles Miller que trouxe o futebol, trouxe o rugby. Trouxe o rugby. Mas um não acompanhou o outro em popularização. Na verdade, popularizou muito o futebol e o rugby ficou um pouquinho para trás ali, ficou só em algumas descendências, né, inglesas e coisas assim que o pessoal ainda tocou. Alguns clubes são antigos a esse ponto, em São Paulo. E aí, em 2007, a gente acabou formando o time de rugby aqui, que é o Indaiatuba Rugby Clube. O nosso apelido atualmente é Tornado. Sempre foi, né? Tornados. Por que Tornado? Na verdade, foi em uma... não sei se foi uma homenagem, mas foi bem na época do Tornado teve aquele que tornado passou aqui. em Indaiatuba. Entendi. E a gente achou legal fazer uma conotação aí. Fazer alusão àquele evento. Exatamente. Que legal. E como é que você começou Você já começou aqui ou você conhecia Não, na verdade eu tinha alguma ideia, tinha visto na TV algumas vezes. Eu comecei através de amigos. Eu entrei logo depois que eles começaram na verdade no Parcológico a brincar. Não existia nem bola naquela época, ninguém tinha nada. E atualmente, hoje a gente tem uma estrutura, né? Mas naquela época a gente começou com uma brincadeira assim, pegaram um tênis, foram jogar. E depois alguém comprou uma bola e começaram a brincar. E a partir daí foi desenvolvendo. A gente achou treinadores, pessoas na cidade que já tinham jogado em times de São Paulo, outros times de outros locais. E foi aí que a gente começou a fundar realmente o Tornados, né? Quer dizer, acabou estruturando o time de verdade. Exatamente, Mas começou como amigos, brincando. E você, Márcio, como é que você foi parar no Tornados? Eu comecei, na verdade, assim, eu brincava de futebol com os amigos, coisa assim. Aí eu fui ganhando peso, fui ficando para trás, né, atrasado e tudo. E sempre gerava algum desconforto, batia em algum amigo, coisa assim. Aí eu fui procurar um esporte que essa vantagem, né, pudesse ser usada. Então eu peguei e procurei pelo rugby. Aí encontrei o contato do Marcelo, que é o vice-presidente do clube. E a gente começou a conversar e eu peguei um dia e fui treinar no Parcológico. Isso foi em 2013, pouco depois do campeonato deles, o principal aí que eles ganharam. Aí me interessei pela história do clube e tudo e tô junto com o pessoal até hoje. Deixa eu perguntar, a gente vê o rugby e vê o futebol americano que parece que são muito parecidos. Tem alguma coisa a ver? Na verdade, o rugby, o futebol americano surgiu um pouco do rugby, né? Só que conforme o tempo foi passando, as regras do futebol americano foram mudando, foram se aprimorando no caso deles, e acabou tirando um pouquinho do que era do rugby. O rugby já é mais tradicional, praticamente só foi alterando algumas regras para o jogo ficar mais contínuo. Hoje em dia as regras são um pouco diferentes para que a gente possa ter mais dinamismo no jogo. O antigo tinha algumas outras regras que ainda travavam e a evolução dele hoje é cada vez mais rápido. Porque os jogadores estão cada vez mais rápidos, estão cada vez mais aptos, mais atletas, né? Saiu um pouco do amadorismo, porque o rugby só se tornou profissional em 1995. Nossa, só isso? Exatamente. Antes disso ele era considerado um esporte amador. Então as tradicionais e toda a raiz do rugby ainda é muito amadora. Então a gente tem algumas coisas ainda que são carregadas, mesmo os profissionais carregam isso. Quais são as regras do rugby? Como é que você joga rugby? A gente sabe que a bola, por exemplo, você não pode chutar para frente, não pode passar para frente, você tem que passar para trás. As regras a gente não chama de regras, a gente chama de leis. Tá? Dentro do jogo a gente chama de leis, porque elas têm que ser obedecidas de qualquer forma. E as regras básicas, né, as leis básicas são: a bola vai sempre para trás, quem passa com ela, na verdade, é o jogador, então a gente tenta quebrar uma linha de defesa com ela, então o jogador carrega ela e passa essa linha de defesa. E, na verdade, a gente pode chutar a bola para frente. Chutar pode, não pode passar para frente. Exatamente, a gente pode chutar a bola para frente. É usado alguns chutes, no rugby existem alguns tipos, e um dos principais é o chute tático para a gente aliviar um campo, aliviar uma hora que você está muito pressionado,
Ou a gente tem chutes também usados para lateral, para você poder ganhar campo, apesar de passar a bola para o outro adversário. E tem uma dúvida que todo mundo sempre pergunta, mas por que às vezes vocês chutam, a bola sai e a bola continua de vocês? Porque nesse caso houve uma penalidade. E a gente, na penalidade, pode escolher um chute para fora e fazer a lateral aonde a bola saiu e a bola continua nossa. Então no rugby é muito importante ganhar campo. Então isso é um chute tático para a gente, que dá uma vantagem dentro de jogo. E como é que é a pontuação? Pontuação, na verdade, funciona assim. 5 pontos é o try. É o máximo do jogo, né? Então, a gente fazendo um try tem que ter o contato do jogador, a bola e o chão. Depois da área do H, que a gente chama, tá? Que é uma área de in-goal. Tem 5 metros normalmente. Essa área o jogador tem que chegar e apoiar essa bola. 5 pontos. Ele fez isso, ele tem direito a um chute de conversão, que aí geram 2 pontos. Esse chute é feito sempre da linha da onde a bola foi posta. Então o chute acaba saindo dentro do campo, ele tem direito a afastar o quanto ele quiser, mas na lateralidade ele tem que pôr a bola onde a bola foi posta. Então a gente tem uma tendência a tentar pôr a bola mais no centro possível, facilitar para ele chutar. Entendi. E existe o chute também de penal, né, o chute de penalidade, que é 3 pontos. Aí a gente pode fazer um drop goal também. Qualquer hora do jogo ele pode soltar a bola quica no chão e ele chuta, passando entre os Hs, a bola ele tem direito a 3 pontos. Ou uma penalidade que ocorreu, o juiz dá a opção para ele pode chutar também, daí do local da penalidade, fazendo 3 pontos. E como é que é aquela história do cara tá passando lá, cai o mundo em cima dele, ele fica preso com a bola embaixo, e aí? A gente tem é parte do jogo, então na verdade a gente tenta atravessar essa defesa, ocorre o taco, que é essa derrubada. O taco tem várias regras específicas para que não haja uma agressão, seja assim um contato. E depois do taco se forma o huck. O huck é essa formação de parece um montinho. Só que existem várias regras que controlam esse huck, né? Essa tirada de bola. Então, para o jogador que cai com a bola, tem que disponibilizar a bola. O jogador que deu o taco tem que sair. E terceiros jogadores são defesa e ataque, eles têm que proteger essa bola. Então a gente forma como se enganchasse um jogador no outro para disputar. No rugby a gente sempre tem disputa de bola. A bola nunca é muito livre, mesmo para o ataque. Então a gente tem essa disputa que ele pode tanto roubar, como o time atacante pode continuar com a posse de bola e continuar seu jogo normalmente. Legal. Vocês têm um time masculino e feminino, só masculino? Atualmente nós temos masculino e feminino, tá? O feminino, a gente já tem femininos que foram se formando durante o tempo e ultimamente esse último feminino que a gente está formando esse ano tem uma característica forte porque tem muitas jogadoras experientes que já jogaram no clube. Qual a faixa de idade? Do feminino? Do feminino hoje acredito que seja desde 15 anos, 16 anos até 25, 26 anos. Joga tudo na mesma equipe? Não, a gente tem categorias. A gente tem categorias juvenis e categorias adultas, tá? E o feminino e o masculino? O masculino também tem categorias adultas, juvenis. Estamos em proposta de formar uma infantil. Quantos atletas jogam? Um time tem quantos jogadores? Um time ele tem dentro de campo 15 jogadores. Em súmula, a gente tem 23 e a gente diz que para você poder jogar um campeonato você teria que ter uns 40 pessoas treinando. Puxa! A gente tem hoje no clube, considerando o clube como inteiro, mais de 100 atletas. Temos mais de 100 participantes, né? Na verdade, alguns treinam para outros campeonatos, treinam no feminino, treinam no juvenil, então um clube como um todo. E quantos títulos vocês têm desde que começaram? Nós temos alguns títulos. Nossos principais títulos são a Copa do Brasil, que é um campeonato de 2012, que é da 2ª Divisão Brasileiro, Nacional. Nós temos o estadual também no mesmo ano, que é de 2012, também da Série B. E temos títulos regionais e títulos de Sevens, que é uma outra categoria dentro do rugby. A gente joga o 15, que é o Union, e existe a categoria Sevens, que é a categoria olímpica. Então a gente também tem alguns títulos de importância nacional, que a gente tem a Taça Bowl, 9º lugar no Campeonato do SPAC, que é um campeonato super conhecido no mundo do rugby. Então é um destaque, vamos dizer assim, dentro do nosso clube. Entendi. Vocês começaram lá no Parque Ecológico, despretensiosamente, e hoje vocês estão onde? Nós temos hoje, atualmente, a gente ainda continua no Parque Ecológico, no gramado ali na frente, ali no Chafariz, né?
E a gente continua lá principalmente porque é um ponto que todo mundo conhece a gente. Na verdade é mais uma vitrine. Exatamente. E de final de semana a gente treina no campo do Bela Vista, que é seguindo ali na rodovia Secão. A gente tem um restaurante que é parceria nossa e abaixo tem o nosso campo oficial. Tem nossas traves oficiais e aí a gente treina aos finais de semana lá. Maravilha. Eu estou conversando aqui com o Guilherme Costa e com o Márcio Silva. Eu vou fazer um rápido intervalo, a gente está falando sobre rugby. Daqui a pouquinho a gente volta e nós vamos falar sobre os equipamentos que eles usam para jogar. Não sai daí, eu volto já já. Fala mais aí. Estamos de volta com o nosso Papo Livre. Nós estamos falando sobre rugby. E o Indaiatuba Rugby Clube, também conhecido como Tornado, é o time oficial aqui da cidade de Indaiatuba. E antes de a gente falar sobre os apetrechos que eles usam, deixa eu perguntar uma coisa. Vocês foram agora para a primeira divisão, é isso? Exato. Vocês tiveram que fazer alguma adaptação como é que chama? No clube, alguma adaptação de regulamento interno? Como é que funciona isso? Na verdade, assim, a gente ampliou a nossa gestão. Antigamente ficava mais concentrado na diretoria, hoje a gente tem uma participação de várias pessoas que têm experiências em outras áreas na profissional e acabaram ajudando muito a gente na gestão. Temos o apoio hoje da Confederação Brasileira, a CBRU, a gente tem alguns projetos em andamento com eles diretamente, eles procuraram a gente. Indaiatuba é um dos polos de rugby, então a gente é considerado dentro da Confederação um polo, que é quando você influencia times da região. Então a gente acaba sendo um influenciador de times, criador de times, a gente acaba Aqui na ajudando. região a gente tem mais alguém? Sim, a gente tem times antigos, até mais antigos que o Tornado, como Campinas, tem um time de Jequitibá, que tem mais de, não sei, 20, 30 anos por aí. Puxa. E a gente tem alguns times que a gente tem uma certa influência, que nem Vinhedo, Cougars, também é um time que busca bastante a gente também busca eles para desenvolver outras coisas. E tem vários times, na verdade. São Paulo é um polo, né? São José é outro polo, que também é muito forte. Hoje, atualmente, são os campeões brasileiros. São José dos Campos. São José dos Campos. E a gente hoje participa da primeira divisão. Então, a gente fez uma alteração, tendo a CBRU, tendo a federação também como um apoio grande, e nossos novos patrocinadores esse ano que entraram para apoiar essa nova gestão. Fazendo isso, a gente contratou um treinador oficial, uma pessoa que já era do time, foi atleta da seleção brasileira, joga pelo Tornados e ele é formado em educação física, tem todo um histórico de treinamento. Então ele hoje é um profissional contratado do Tornados para dar treinos principalmente para o nosso desenvolvimento, que são as pessoas mais novas, são os juvenis, o feminino, a categoria. Então a gente teve uma certa ideia, né? O Márcio participa da nossa gestão, ele é do conselho e eu sou atualmente secretário-geral do Tornados. E a gente tem uma certa, hoje uma certa preocupação, porque a gente tem mais de 100 atletas. Então hoje nós queremos fazer um desenvolvimento grande para o clube. Em decorrência a isso, estamos levantando aí possibilidades de criar associados, né, fazendo cadastro de atletas, coisa que, como jogávamos a Série B, não tinha tanta exigência baseado nisso. Hoje a CBRU já cobra da gente um pouco mais de organização, um pouco mais de informação sobre cada atleta, para principalmente o desenvolvimento das categorias de base, que é um trabalho que nós vamos aí dar início, né, assim, em escolas para a captação de atletas de categorias mais jovens, M15, por exemplo. Sim. Nós temos algum planejamento para ampliar essa base nossa até para um infantil mais para frente. E vamos começar a iniciar esse trabalho nas escolas de Indaiatuba, tanto privadas como públicas. É um projeto nosso para iniciar esse ano, que vai acabar ampliando essa base. Legal. A prefeitura também participa com vocês? Hoje a Secretaria de Esportes apoia o Tornados em várias coisas que eles têm condição de apoiar e também que a gente tem certas exigências, né, das federações. Então a gente tem um apoio muito grande da Secretaria e tem uma parceria muito legal com o SESI também, que tem um projeto específico deles de rugby e eles apoiam o Tornados também em alguns eventos que a gente faz, usamos o campo do SESI, há um certo apoio mútuo ali, muito legal também. Então são duas parcerias institucionais nossas que
acabam valendo bastante a pena. Bacana. Bom, gente, ó, aqui alguém sentou na bola, ela ficou parecendo um gigante supositório aqui. Por que a bola é oval? Porque é complicado você pegar essa bola. Vamos combinar que, tudo bem, ela tá paradinha, mas se ela tá virando, pra você pegar esse trem aqui não é fácil. A bola é oval para ela facilitar o passe é para trás. E a gente passa um passe meio rodando, para ele poder ser rápido, exatamente. Para ele poder ser rápido e não ser interceptado. Então ela tem esse formato aerodinâmico para nós, não para todo mundo. Ver, mas acaba facilitando. Mas no chão ela é difícil. A bola do futebol americano, ela também é assim ou ela tem alguma outra diferença? Ela é menor, ela é mais adaptável para você pegar com uma mão. Com uma mão só? Isso, o rugby a gente normalmente segura com 2 mãos, então acaba sendo um pouquinho maior, né? Tá. Esse aqui é o troféu de vocês? Isso, esse é o troféu. Esse aqui é um troféu que vocês ganharam, quando vocês ganharam o quê? 2012. Tá. Esse foi o nosso nacional da Série B. Outra coisa que eu achei interessante aqui é que a chuteira, gente, olha aqui. Olha que coisinha fofa, o tamanho do cravo da chuteira. Olha isso. Ela é diferente da chuteira de futebol? Sim, os cravos eles podem ser removíveis e normalmente tem tamanhos diferentes para você poder ter uma pegada melhor no campo, né? Ele é de alumínio isso aqui? Ele é de alumínio. Alguns são de alumínio, alguns são de plásticos, depende da preferência de cada jogador e cada posição. Cada posição tem uma certa preferência por chuteiras por uma questão que alguns precisam travar mais no campo, jogar um jogo mais pesado e alguns jogam um jogo mais de corrida, mais leve, então usam cravos de tamanhos diferentes. Eu imagino isso aqui na canela, deve fazer um estrago. Com certeza. E agora, olha só que coisa, que ternura, gente. O gorro, como é que chama isso aqui mesmo? É um scrum cap. Scrum cap, olha aqui que bonitinho. Parece capacete de homem-bala do circo. Olha que bonitinho. A gente coloca aqui, vamos lá. Ai, rapaz, isso aqui prende tudo. Ai, olha aqui, tá bonitinho, né? Vou pegar a bola aqui, vou embora. Já tá um jogador. Já tô um jogador. Legal. Pra que serve esse gorro aqui? Na verdade, o scrum cap Ele não é que nem o capacete americano, que o cara tem um troço aqui para não tomar uma porrada na cara e tal. Esse aqui, pelo visto, não é esse o objetivo. Não, no rugby a gente não pode ter nada, uma tendência assim, plástico duro ou alguma coisa dura. Né? Nem aquelas ombreiras, nada. Não, a gente tem algumas coisas que são desenvolvidas com espuma, que nem o scrum cap. Ele é mais para proteger a orelha, na verdade, para algumas posições que acabam raspando muito a orelha. E a gente tem shoulders, né, que a gente chama, que são feitos do mesmo material, você pode pôr debaixo da camiseta, mas isso é opcional. Cada jogador tem uma preferência de usar um equipamento que ajude ele, facilite. Qual a posição que você joga? Eu joguei muito tempo de segunda linha, comecei como centro, é uma posição mais rápida, eu era mais magrinho, mais novo. Conforme fui me adaptando ao jogo, eu passei para a segunda linha, que é uma posição mais forward, né? Na verdade, a gente tem 2 divisões dentro do campo, que seriam os backs, que são um pessoal de linha que joga mais rápido, mais de mão, mais jogadas, uma criatividade. E os forwards, que são um jogo mais pesado, é um jogo de mais impacto, fazem as posições fixas paredão. Nossas. Um paredão. Normalmente são maiorzinhos. Que dá aquela pancada e fica, né? Exatamente. E você? Eu jogo de primeira linha, pilar número 3. Tem uma coisa interessante também que eu já vi, que o cara vai jogar, faz levanta o sujeito lá em cima. O que jogada é essa? É um line-out, na verdade, é nosso lateral. É formado, como eu falei, no rugby a gente sempre tem disputa. Então, no lateral a gente forma 2 linhas de jogadores. O time atacante fala quantos jogadores vai ter. Então, se eu quero 5, se eu quero 6, se eu quero 8, se eu quero um time inteiro, desde que caibam entre os 15 metros do que a gente tem a obrigação de seguir. Normalmente são os forwards que fazem essa posição. E eles levantam, na verdade, porque a bola é jogada num corredor entre esses 2 times. Então a jogada é sempre cantada, né? O time sabe, a gente faz um certo, o que a gente chama de fake, né? Uma coisa falsa para enganar a oposição. A gente sobe um jogador, ou 2, e ele pega a bola lá no alto. Então a gente chama isso de line-out, aí podendo dar a continuação que ele quiser no jogo. Outra coisa, teve alguma jogada, alguma coisa que você já fez que você se machucou? Como é que é isso? Porque não é um esporte, vamos dizer assim, não é um esporte delicado. É um esporte de contato.
E, na verdade, você pode se machucar como qualquer outro esporte. O grande negócio do rugby é o treinamento. A gente tem um treinamento muito intensivo, exatamente para você se acostumar tanto com o choque, como também ter a noção técnica de como entrar, como sair de uma jogada, como não se machucar, vamos dizer assim. Acontecem fatalidades de se machucar, de acontecer alguma coisa, algum jogador, mas eu acredito que, assim, é engraçado falar, mas acredito que seja parecido com outros esportes. Já pratiquei outros esportes e você tem um esporte que tem um pouco mais de contato, você pode machucar um futebol, um basquete, alguma coisa assim, você pode se machucar. Então, na verdade, a gente se prepara bastante para não se machucar. Essa é a grande coisa do rugby. E esse troféu aqui, tem um baita troféu aqui também. Esse é nosso Paulista de 2012, é um troféu que a gente ganhou em 2012, antes que a gente teve o direito de participar do Brasileiro. Do Brasileiro. E a gente ganhou como paulistano, né, o troféu estadual. Isso aqui já é na primeira divisão ou não? Segunda divisão também. Segunda divisão também. Esse ano que a gente ascendeu para a primeira divisão. Isso, foi esse ano, 2015, que a gente foi para a primeira divisão. Maravilha. E os patrocínios? Vocês estão tendo apoio? Como é que é? Sim, nós temos hoje vários patrocinadores que apoiam a nossa ideia, né, de rugby. O rugby ele tem uma disciplina muito forte, ele tem uma característica muito grande de valores. Por ter se tornado amador e fora, o esporte em si, ele é muito considerado por cima dos seus valores. Fora, principalmente, quem tem muita condição, uma Austrália, uma África do Sul, uma Nova Zelândia, Europa, que tem muitos jogadores de rugby, é muito comum se conhecer pelos valores. E hoje nossos patrocinadores, a gente tem a Grow, a gente tem o pessoal de Nacon, o pessoal da Jatobá, o Grupo Marquinhos o também. Grupo Marquinhos também é um apoiador muito forte nosso. Na verdade, assim, são tantos apoiadores, a Asa Alumínio foi patrocinadora do Guarani. Então, assim, a gente tem uma gama de apoiadores hoje muito grande no rugby. O pessoal da TMC Tintas, que é um amigo pessoal nosso, e falou, não, eu vou patrocinar. O pessoal da Let's Eat, da Let's Fit também hoje. Eles têm uma academia hoje, a gente tem uma parceria forte com eles. Nosso pessoal treina lá. Então, são patrocinadores assim, eles apoiam a nossa causa e a nossa ideia. Legal. Maravilha. Gente, sucesso para vocês, obrigado por terem vindo aqui. E vamos ver se a gente transmite uma hora ou outra, vamos fazer um jogo de vocês aí, trazer para o pessoal como é que funciona para eles. E vocês vão narrando e descrevendo as jogadas para o nosso telespectador. Opa, com certeza. Tá joia? Obrigado. Okay. Tá joia. Você aí de casa, obrigado pelo carinho da audiência. Eu fico por aqui, a gente se vê no próximo encontro. Até lá, fique com Deus e muita paz.